Nós te adoramos neste lugar, Jesus. É por causa de Ti que estamos aqui. É para Ti que levantamos as nossas mãos. É de Ti que recebemos, Senhor, as respostas que viemos buscar nessa noite, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Obrigada, Jesus, pela cruz. Obrigada pela libertação da cruz. Obrigada pela justificação que a cruz traz para nós. Obrigada, Senhor, pela santificação diária que temos, Senhor, por conta da cruz, pela Tua palavra, Senhor. E também te agradecemos, Senhor, pela glorificação do nosso corpo, que está tão próximo, Senhor. Maranata, Jesus, te adoramos, aguardamos com santa expectativa o dia que estaremos contigo. Jesus, um dia Tu disseste que Tu irias preparar lugar e que Tu virias e nos buscarias para Ti mesmo. Senhor, não somente estamos destinados para o céu, mas estamos destinados para Ti. Tu vens nos buscar para Ti mesmo, e onde Tu estiveres, nós estaremos, Senhor. A nossa alegria é essa, a nossa esperança é essa. Ainda, Senhor, que o nosso corpo corruptível passe por luta, por tribulação, Senhor, mas Tu és a nossa vitória, Tu és a nossa esperança. Tu és a rocha maior do que nós, mais alta do que nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Essa igreja Te ama, essa igreja Te adora. Essa igreja Te busca, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós tributamos, Senhor, a glória, a honra devidas ao Teu nome, Jesus. Tu és digno do levantar das nossas mãos, do dobrar do nosso joelho. Tu és digno das nossas lágrimas, Jesus. Tu és digno dos nossos dias, Tu és digno da nossa existência, Jesus. Nós Te adoramos aqui neste lugar. Levantamos para Ti, Senhor, um altar de adoração desde a terra, Senhor. E que a nossa oração e a nossa adoração subam a Ti como um cheiro suave. E cheguem, Senhor, até as Tuas narinas, na sala do trono do universo, onde também temos acesso pelo livre caminho aberto por Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. É uma honra estar aqui novamente. Nós amamos essa igreja, amamos vocês. Pastor Marcos, muito obrigada pelo convite. Vocês estão vendo que cada vez que eu vejo eu trago mais alguém, né? Eu vou contar para vocês uma coisa. Vou contar, pastor. A minha mãe ama vir comigo nessa igreja. Quando ela sabe que é aqui, ela diz, eu vou junto. Era para o meu pai vir lá pelo meio da tarde, ela virou para ele e disse, não, eu que vou. Está aqui. E hoje eu tenho a honra de trazer também a minha avó, missionária Carmen. A Oma se converteu aos 14 anos e hoje com 81 ainda é crente no Senhor. Gastou a sua vida no Senhor. A gente podia até vir com mais uma. Eu tenho bisavó, gente. A minha avó tem uma mãe viva, 102 anos, lúcida, ama ao Senhor. A gente só não pode trazer porque ela já é acamada, né? Mas esses dias, pastor, ela falou para mim, Jessinha, eu acho que Jesus me chamou e eu não escutei. Porque ela está fazendo, né? Ela está prolongando os dias, mas a gente sabe, pastor, que é por conta dela ter honrado a sua mãe, honrado os seus pais, e a gente vê isso na palavra, né? Isso é uma promessa, né? É pão dos filhos. E a minha bisa, então, tem se alimentado disso. Muito obrigada, irmão. Deus te abençoe. E aí a Oma está aqui também, eu chamo ela de Oma, né? E também viveu para o Senhor, entregou toda a sua vida para o Senhor. Tem um neto pastor, que é o pastor Tiago, que esteve aqui também, né? Tem um filho pastor, que é o pastor Haroldo. Tem uma filha pastora, que é a minha mãe. É apaixonada pelo genro e pela nora, que também são pastores, e é isso que o Senhor faz numa família. Nós não temos nada além do Senhor, nós não somos especiais, nós não temos sorte, o que nós temos é o Senhor, Ele nos basta, amém? Glória a Deus. Se você está me ouvindo e está dizendo, puxa, lá na minha família sou só eu te digo, graças a Deus que lá na sua família já tem você.
porque é o começo. Porque um dia a minha tataravó, a avó da minha avó, se converteu ao Senhor. Ela era judia e ela foi numa reunião, num grupo de crescimento, numa casa, num lar. E lá ela recebeu Jesus, já recebeu o Espírito Santo, já saiu falando em línguas e ela já está com o Senhor, né? Essa já está com o Senhor. Não, tem uma hora que, né, tem que terminar, né, gente? Não dá para ficar na terra para sempre. Então, essa já está guardadinha com o Senhor. Mas ela tem filhos que foram pastores, tem netos que são pastores, que são, né, o irmão da minha avó, tem bisnetos pastores, tem um bisneto que é pastor lá na Nova Zelândia, né, o pastor Jamerson, e tem tataranetos que são pastores. O Tiago tem uma tataraneta que ensina a palavra, que sou eu. Então, assim, ela viveu e ela recebeu da parte de Deus a herança que a palavra de Deus fala, né? Crê no Senhor teu Deus e tua casa serão salvos. Então, ela viveu salvação, pregou salvação e a gente tem se alimentado, né, dessa fidelidade do Senhor de geração em geração. Amém? Glória a Deus. Assim é. Oi? A casa da minha tataravó foi a primeira reunião da Assembleia de Deus em Blumenau. A primeira reunião da Assembleia de Deus, há muitos e muitos anos atrás, a primeira reunião foi na casa da minha tataravó. Amém? E a minha bisavó, ela é o membro da igreja lá de Blumenau mais antigo. Ela daqui a pouco vai ser o membro mais antigo das igrejas do mundo, né, pastor? Do jeito que está aí. Pastor, 102 anos e está tudo bem. Amém. Vamos ver. Quem sabe faz 103. Acabou de fazer 102 agora em abril, né? Mas se não fizer o 103, a gente sabe para onde ela vai. Aliás, ela já está esperando, está muito mais afim de estar lá do que está aqui, pastor. Isso é verdade também, né? Ela já falou para a gente que ela já está com vontade de ir. Daqui a pouco o Senhor cumpre esse desejo do coração dela também. E olha como o crente é diferente, né? Olha do que eu estou falando e rindo, né? Ela vai ser promovida. Mas, irmão, o crente, ele é assim. Deu tudo errado, morreu, fechou o olho aqui, abre o olho no céu, na eternidade, nos palácios celestes. Gente, a gente tem que ser feliz mesmo, amém? E enquanto a gente não chega lá, a gente é feliz aqui, amém? Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sei que hoje começa um novo tema, é isso? Vivendo a identidade de Cristo, certo? Glória a Deus, vivendo a identidade de Cristo, a identidade que Cristo tem para nós. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 3. Lá em Apocalipse, no capítulo 3. Você sabe que a gente, no Brasil, ou nos países que têm língua portuguesa, a gente perde um pouquinho de aproveitar e de tirar águas do livro do Apocalipse, porque quando a gente fala assim, Apocalipse, na nossa cabeça vem guerra, tiro, filme da sessão da tarde, avião passando, né? Essas coisas que vêm. Só que a palavra Apocalipse, ela não foi traduzida. Ela é a primeira palavra que está lá no capítulo 1, versículo 1, a primeira palavra. E a primeira palavra é revelação. Esse livro, ele é a revelação de Jesus Cristo. E nós que amamos a Jesus, nós temos condições sim de lermos, entendermos e sermos edificados no livro da revelação de Jesus Cristo. Se para você é difícil ler o livro do Apocalipse, deixa eu te falar algo. O autor do livro mora dentro de você. Próxima vez que você chegar na sua leitura, na parte do Apocalipse, diga: Espírito Santo, me revela, me traduz a palavra, porque Apocalipse também é pão dos filhos. Amém? Nós também devemos ler e também devemos ser edificados com o livro da revelação de Jesus Cristo. E os 3 primeiros capítulos, as igrejas, ao meu ver, todos nós deveríamos saber de cor.
Porque sim, que no capítulo 6 em diante, até o capítulo 19, mais ou menos, tem bastante situação difícil, porque realmente é a ira de Deus caindo sobre os moradores da terra. Nós não vamos estar mais aqui, a gente vai ver isso, né, de camarote, né, pastor? Nós somos a igreja, e a igreja não é destinada para ira, mas nós, de verdade, tem um volume muito grande no livro de Apocalipse de situações que a gente entende, né, situações apocalípticas que vai acontecer com toda a terra. Porém, o capítulo 1 é a revelação do Cristo ressuscitado. Quem é Jesus hoje? Está em Apocalipse 1. Então eu e você deveríamos ler, conhecer, saber de cor. A gente não tem o costume de saber muito versículo do Apocalipse de cor, mas deveríamos. Deveríamos. É a revelação de Jesus Cristo. E depois, quando a gente vai para o capítulo 2 e para o capítulo 3, lá tem 7 cartas que Jesus manda à sua igreja. A gente, quando lê as cartas de Paulo, que estão na Bíblia, nós somos muito edificados, porque é a palavra de Deus que foi entregue, né, para que Paulo escrevesse. Mas as 7 cartas que estão nos capítulos 2 e 3, é Jesus Cristo falando para João. É a mão de João escrevendo, mas são palavras de Jesus. Inclusive, se você tiver aí a sua Bíblia, e na sua Bíblia as palavras de Jesus estiverem em vermelho, você vai ver que todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3 de Apocalipse está em vermelho. Por quê? Porque é Jesus falando à sua igreja. E por 7 vezes nós escutamos a seguinte frase, quando lemos esses dois capítulos: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a gente sabe que 7 é o número da totalidade. Então, não somente aquelas igrejas existiam na época de João, mas elas também, essas cartas também contêm informações, revelações que são da igreja de todas as eras. Assim como existia uma igreja em Roma, e Paulo mandou a carta aos romanos. Assim como existia uma igreja em Éfeso, e Paulo manda uma carta aos Efésios. E todas as cartas que nós vemos de Paulo, assim, e a gente vai lá e lê essas cartas, e elas são para nós revelação de Deus. Assim, esses 2 capítulos são para nós palavras de Jesus à sua igreja. Amém? E hoje nós vamos então estudar rapidamente, nós não vamos ver todos os detalhes, tem muita água para ser tirada dessa fonte. Nós vamos tirar águas das fontes da salvação com alegria, como Isaías fala, mas nós não vamos conseguir ver cada um dos versículos, cada um dos detalhes, mas o Espírito Santo pode te revelar todas essas coisas. Amém? Então vamos ler lá, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Nós lemos assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Isso é Jesus falando para João escrever. Ao pastor, à autoridade da igreja que ia ler essa carta para a igreja. Essas coisas diz o Amém. É assim que Jesus se apresenta para Laodiceia. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então Jesus está se apresentando dessa forma, como o Amém. Ele está falando para a última sessão, né? Onde ele fala para a última igreja. Então ele está falando: eu sou o Amém, eu sou testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, o que eu estou falando aqui é assim. O princípio da criação de Deus. É muito engraçado que Jesus fala que ele primeiro é o Amém, que é o fim, depois ele fala que ele é o princípio. Ou seja, Jesus é o começo e o fim, de qualquer lado que a gente olhe. Se a gente olha do Apocalipse para Gênesis, é Jesus. Se a gente olha de Gênesis para o Apocalipse, é Jesus também. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Aleluia. E aí ele vai falar algo para essa igreja. Jesus dizendo: conheço as tuas obras. Isso ele fala para outras igrejas também. É comum a gente encontrar na leitura desses 2 capítulos para essas 7 igrejas, Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece. Nós vamos falar aqui sobre identidade em Cristo. Vocês vão ser ministrados por semanas nessa área. E saibam, Jesus tem a resposta para quem nós somos. Jesus sabe da nossa identidade. E melhor do que tudo, Jesus quer restaurar a nossa identidade nele.
O mundo tenta nos amoldar, a nossa família vem com informações, os nossos amigos, todos os ambientes onde nós andamos, todos eles têm um formato e às vezes a gente vai pegando o formato desses lugares. Alguns formatos são bons, como eu recebi da minha família muitas informações e muitos formatos bons, bíblicos, mas a gente sabe que nem todos os formatos são bons. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, Jesus, Ele diz para nós, eu te conheço. A gente pode não ser conhecido do mundo, a gente pode não estar bombando no Instagram, no YouTube, a gente pode não ter ninguém correndo atrás da gente pedindo autógrafo, mas a pessoa mais importante do universo nos conhece. Ah, irmão, já está bom, já está suficiente, está ótimo. Jesus nos conhece. Lá no capítulo 1 a gente vê que Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros, e os candeeiros estão ali como símbolo da igreja, ou seja, Jesus caminha no nosso meio e Ele nos conhece. Amém? E continua assim, conheço as tuas obras. E falando para Laodiceia, ele diz, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. E aí ele diz, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso aqui ele está falando para a igreja, ele não está falando para o mundo. Ele está falando para uma igreja, e ele usa um palavreado, uma maneira de colocar as coisas que a igreja entende, porque essa igreja estava no meio de duas outras cidades conhecidas da época, uma que tinha águas quentes termais medicinais, e a outra que tinha uma fonte de água mineral que jorrava geladinha para refrescar, e as pessoas bebiam. Então, se ia a partir de Laodiceia para um lado, você ia para um lugar onde tinha água mineral para beber, ou você ia para outro lado onde tinha água que brotava termal, e aí daí a gente não tem como beber, né, aquela água quente, com aquele tanto, né, até o cheiro é ruim, se alguém já foi para um lugar desse assim de águas termais, não é para mim, tá, gente, me dá uma agonia aquilo. Mas tem muita gente que vai e tem propriedades medicinais, então as pessoas em Laodiceia sabiam que existia esse tipo de água, isso faz parte do contexto deles. Jesus está usando o contexto da igreja para conversar com a igreja, para que a igreja entenda, olha como Jesus nos ama. Ele fala conosco de um jeito que a gente entende. Jesus, ele fala com a criancinha, ele fala com o ancião, ele fala com o jovem, ele fala com o estrangeiro, ele fala com o sofredor, ele fala com o alegre, ele fala com o rico, ele fala com o orgulhoso, ele fala com o humilde, ele sabe falar conosco. E a gente vê ele fazendo isso em Laodiceia. E ele está dizendo, olha, eu vou dar um diagnóstico para vocês, porque eu conheço as obras de vocês. E eu vou dar um diagnóstico que vocês vão entender. E eu estou achando vocês mornos, vocês são mornos. Vocês não são nem frios, nem quentes. E às vezes a gente fica tentando imaginar, mas por que será, né? Que o quente então é o pentecostal e o frio é aquele que não se converteu? Podemos aplicar dessa maneira, mas o fato é que Jesus não fala para eles assim, ó, eu gostaria que vocês fossem quentes. Ele diz, quem dera fosses frio ou quente. Ele estava dizendo, porque a água fria tira a sede, a água quente nesse contexto traz cura, mas vocês não são nem uma coisa nem outra. Ele chega para uma igreja e fala, igreja, vocês são uma igreja nem isso nem aquilo. E isso é um diagnóstico. Você sabe que quando você vai fazer, por exemplo, um raio-x, e no raio-x aparece que você está com o osso do braço quebrado. Você sabe que o exame em si não te cura, certo? Você coloca o braço quebrado no raio-x e ele não sai de lá curado. O exame não é um tratamento, o exame é um exame, é para ser constatada a situação. Está quebrado. E aí o médico vai decidir se põe tala, se põe gesso, se tem que fazer cirurgia para colocar no lugar ou não. É um diagnóstico. E Jesus está dizendo, eu vou dar um diagnóstico para vocês. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, né? A igreja nem, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí o versículo 17 vai nos explicar
Jesus, né, vai explicar no versículo 17 o que ele quer dizer com isso. Igreja, olha por que você é morna. E aí ele diz, pois dizes, ele está usando palavras da própria igreja, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Irmãos, como que uma igreja pode dizer que não precisa de coisa alguma? Como que filhos de Deus podem ter coragem de dizer, nós não precisamos de mais nada, nós estamos abastados. Riqueza é suficiente para nós. Nós somos ricos. Eu estou rico, eu estou abastado. Eu não preciso de nada. Uma igreja que está olhando para a parte física somente. E ele continua dizendo, e nem sabes que tu és, identidade, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você pensa o tipo do diagnóstico que Jesus está dando para uma igreja. E a palavra de Deus diz que Jesus ama a sua igreja. Então isso aqui que ele está falando do alto do seu amor. E olha que diagnóstico triste que ele dá para essa igreja. Como ele confronta essa igreja. Como ele chega para a igreja e fala, olha, é o pior diagnóstico. Inclusive tem estudiosos da palavra que dizem que é o pior diagnóstico das igrejas, né? Que é quase comparado ali com a igreja que não sei se é de Sardes, não me lembro agora, que é comparada na história com a igreja da Idade Média, mas dizem que assim, é um dos piores diagnósticos que Jesus faz para a igreja. Mas Jesus é o médico dos médicos. Jesus não é somente o técnico de radiologia que vem com o raio-x dizendo, está tudo quebrado. Você está quebrado, você está doente, você tem um problema seríssimo de saúde. Jesus não é só essa pessoa, Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o amém, é Ele que dá o amém sobre a sua igreja. Não é o técnico de radiologia, como eu estou brincando aqui. É Jesus que é o amém e que diz quem que nós somos. E aí ele está dizendo, olha, nesse momento, vocês são infelizes, vocês dizem algo a respeito de vocês. E eu não acho que essa igreja não fosse rica, vamos dizer assim, no material, porque era uma cidade muito rica. Laodiceia era uma cidade que passou por um terremoto e se reconstruiu sem precisar da ajuda do Império Romano. Eles tinham uma universidade, pastor, na época, universidade, né, da época, né, milhares de anos atrás, mas era uma universidade, eles faziam um pozinho que era um colírio. Eles eram famosos por isso. Eles tinham um sistema financeiro já, parecido com o que a gente tem hoje de banco, eles já tinham pensado isso naquela época. Não é como o banco é hoje, mas já era um tipo de banco para aquela época da antiguidade. Então eles tinham dinheiro. E outra coisa que eles faziam, eles produziam uma lã escura, a partir de uma ovelha que gerava uma lã escura, e eles faziam então esses tecidos e vendiam por toda a região, que hoje é a Turquia, na época era chamada de Ásia Menor, né? Era Roma que estava dominando na época. Então, eles eram uma cidade mercantil e era uma cidade muito próspera. Então, é bem provável que, de fato, a igreja fosse uma igreja próspera. E deixa eu falar uma coisa para você, não tem problema nenhum a igreja ser próspera. A gente tem que ser próspero mesmo, para trazer dízimo, para trazer oferta, para ter mantimento, para quando o pessoal que precisa vir buscar, a gente fala, aqui é casa do pão. Sabe, para quando o missionário vem, cuidar do missionário, enviar missionário, cuidar do pobre, cuidar da viúva, cuidar do órfão. Irmão, isso daí não é problema. O problema é dizer, nós não precisamos de mais nada. É olhar para essas coisas e falar, olha como somos maravilhosos. E a gente tem que lembrar que é o Senhor quem dá a semente ao que semeia.
é Ele que dá a semente e Ele dá para quem semeia, não para quem fica olhando as nuvens. Ele dá semente ao que semeia. Então, se a igreja estava abastada, ela estava abastada por conta de Deus, por causa de Deus e para um propósito em Deus que talvez eles tinham perdido. Porque Jesus fala, olha, eu vou falar quem vocês são. Vocês estão nessa situação, vocês não estão sabendo, o problema é que ele fala, e nem sabes. Uma perda de identidade. Eles estão olhando para si, dando um diagnóstico, e Jesus dizendo, não, o diagnóstico é bem pior. Nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas como eu falei, Jesus Cristo, Ele não dá somente o diagnóstico, Ele vem com a solução. Ele é a solução da sua igreja. E graças a Deus pelo versículo 18, porque Jesus, com todo o seu amor, diz, aconselho-te. Jesus nem está brigando com eles. Jesus do alto do seu amor diz, mas eu aconselho vocês, que vocês de mim comprem ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus é o remédio. Jesus é a fonte, não as riquezas. Jesus é a fonte, não o bem-estar. Jesus é a fonte, não o sofrimento, não a pobreza. Porque o sofrimento da igreja, a pobreza da igreja, que tinha igrejas que passavam por isso, também não era isso que sustentava. Também é Jesus que nos sustenta quando somos pobres ou quando estamos em dificuldade. Eu quero que você entenda isso, porque às vezes a gente acha assim, tá rico, então pode cair no perigo de, pode, mas acontece que estar necessitado de algo e não entender que o que necessita é o Senhor, também é um problema. Também não é o correto. Então Jesus está dizendo, olha, eu tenho notícias muito boas para dar para vocês, porque esse quadro de vocês é reversível. Eu aconselho que vocês comprem ouro de mim. Você sabe que ele não está falando de comprar com dinheiro humano, físico. Você sabe que é uma visão espiritual da situação que Jesus está dando. Ele está usando coisas da terra para nos explicar verdades espirituais. E ele está dizendo, olha só, vocês precisam se enriquecer com coisas espirituais. Então comprem de mim. Vocês precisam se vestir de coisas espirituais, então venham até mim. E a gente sabe que a vestimenta de linho branco são as obras de justiça dos santos. O próprio livro do Apocalipse fala isso. Jesus é a nossa justiça, é Ele que nos cinge, que nos veste no reino espiritual. Amém? É Ele quem cobre a nossa vergonha. Assim como aquele animal que foi morto por Deus para cobrir as vergonhas de Adão e Eva e que precisou um sangue inocente ser derramado, aquilo já foi a primeira profecia de que Deus mandaria o seu filho para morrer por nós. Quando ele mata esse animal, ele diz, não é folha. Folha é religião, folha não resolve o problema de vocês, sangue resolve o problema de vocês. E então ele mata aqueles animais, ou aquele animal, e veste Adão e Eva. Então naquele momento Deus está dizendo, eu que cubro as vergonhas de vocês, eu que revisto vocês. E aqui em Apocalipse ele está falando a mesma coisa, Jesus, a verdadeira testemunha fiel, o amém, o princípio da criação de Deus, dizendo, ei, comprem de mim, venham até mim, não vão até o banco da cidade, não vão até a fábrica de tecido da cidade, não vão para a universidade da cidade comprar colírio, porque o espiritual vocês só encontram em mim. E aí ele diz, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Porque eles estavam se vendo como lindos, como maravilhosos. Jesus, está tudo certo. E Jesus está dizendo, não. Vocês precisam de uma correção visual, mas ela é espiritual,
Paulo ora para que sejam abertos os olhos espirituais dos seus discípulos, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, ele diz. Então nós precisamos ter os nossos olhos iluminados com a luz de Jesus, para nós nos enxergarmos. Vocês vão ser ministrados sobre a identidade da igreja, a identidade de cada um de vocês em Jesus. E ele está começando hoje dizendo, vocês precisam olhar também para aquilo que está errado e que precisa ser consertado. Eu não estou aqui dizendo que essa igreja é a igreja de Laodiceia, me entenda. Eu não estou aqui dizendo que a condição da igreja é a mesma condição. Olha que lindo, uma condição muito pior do que a que nós vivemos. Teve a sua resposta em Jesus. Quanto mais nós, irmãos, com as nossas demandas hoje. O Senhor é a resposta. Amém? Construa a tua identidade nele. Construa a tua identidade de filho, de filha nele. Diga, Jesus, me ajuda. Onde eu estou olhando, eu estou achando lindo e na verdade não está. Me ajuda. Onde eu estou olhando para as minhas vestes, achando que elas estão limpas, mas na verdade elas não estão. Me ajuda. Onde eu estou achando que estou farto, não tenho necessidade de nada e na verdade eu preciso de Ti, me ajuda a perceber isso. Para nós trabalharmos a nossa identidade em Cristo, o primeiro passo é nós admitirmos que nós precisamos de correção da parte de Deus. Mas sempre lembrando que Jesus é a fonte, uma fonte amorosa, uma fonte que diz, eu não vou te deixar quebrado, eu não vou te deixar nu, eu não quero te deixar pobre, cego, infeliz, eu quero te restaurar a tua identidade, mas a tua identidade tem que ser construída em mim. É isso que Jesus está dizendo, amém? Ele é o remédio, e ele continua dizendo como que vai ser o processo para eles serem restaurados. E ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Infelizmente, nós estamos vivendo dias onde as pessoas não querem mais ser repreendidas, disciplinadas, corrigidas. É muito difícil, eu sei porque eu venho de uma família pastoral, é muito difícil hoje corrigir ovelhas, porque elas se levantam e vão para outro aprisco, onde o problema delas ainda não foi detectado. Mas geralmente é só por um tempo, porque quando lá no outro aprisco, o problema, o pecado, a situação é detectada e aquilo é confrontado, essa pessoa levanta o acampamento de novo e vai para outro lugar. Eu sei como é. Nós temos a mentalidade porque a gente vem com a forminha lá de fora, nós temos uma mentalidade muito de cliente, e o cliente tem sempre... Mas na casa do Senhor nós não somos clientes. Na casa do Senhor nós somos filhos. E Deus corrige ao filho que ama. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Um diagnóstico tão terrível que Jesus traz para essa igreja. E talvez a gente possa pensar, o que eles tinham que fazer? Gente, agora o que essa igreja vai fazer? E o Senhor fala, arrepende-te. Deixa o Espírito Santo te convencer do pecado, do juízo, da justiça. Deixa o Espírito Santo te convencer aonde que tu caiu. Aonde que a soberba começou a entrar no teu coração para tu dizer, não, eu estou abastado, eu estou de boa. Não, pastor, por mim não precisa orar, pode orar pelos outros, pobrezinho, sofrendo. Não, eu estou bem. Colírio. Gente, colírio para nós nos enxergarmos. A gente precisa se enxergar. O crente precisa se enxergar, mas precisa se enxergar em Deus, em Jesus, com o diagnóstico dele e com a cura dele, amém? Eu vou te pedir para abrir rapidinho, nós já estamos indo para os finalmente da pregação, 2 Timóteo 3,16. Eu gosto muito desse texto. Tem muita coisa para ser tirada desse texto também. Nós hoje vamos só
passar por cima, mas diz assim, 2 Timóteo 3,16, Paulo diz a Timóteo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. Se eu e você perdermos a nossa capacidade de sermos corrigidos por Jesus, o que nos sobra? Se o Espírito Santo não tiver vez de falar ao nosso coração: Jéssica, está errada, Jéssica, isso daí é pecado, não faça, Jéssica, corrige essa situação. Se o Espírito Santo, pelas santas Escrituras e através dos seus santos servos, não puder mais fazer isso conosco, aonde iremos achar cura para o nosso diagnóstico? Em lugar nenhum. Se nós não aceitarmos correção, educação em justiça, repreensão, ensino, se nós não aceitarmos isso, se formos orgulhosos para não deixarmos que através de santas pessoas que o Senhor levanta para trazer, né, essa cajadada às vezes sobre a nossa vida, se a gente fechar o coração, onde iremos buscar essa cura? Aí seremos como a igreja estava em Laodiceia, pobre, cega, nu, infeliz e dizendo: está tudo bem. Mas se somos, não se somos, nós somos da luz, então nós vamos deixar que a luz, ao bater em nós, diga: olha, ali precisa resolver. Eu tenho um amigo e uma amiga, desde a adolescência, eles foram levantados pastores na nossa igreja, são pastores na nossa igreja em Florianópolis, pastor Lucas, pastora Fernanda, e o pastor Lucas sempre fala, que as pessoas chegam para falar com ele e dizem assim: pastor Lucas, eu estou com um problema. Aí ele diz: me conta. Aí quando a pessoa termina de contar, ele fala: você não está com um problema, você está com um pecado. Problema é uma coisa, pecado é outra. Problemas geralmente são consequências de pecado, beleza, mas ele fala assim: problema a gente resolve, pecado a gente abandona. Não se resolve pecado. Não se resolve pecado. Tanto é que Jesus diz: arrepende-te. Ele fala isso para todas as igrejas nas cartas, para 6 igrejas ele fala: arrepende-te. Nós precisamos deixar as Escrituras nos ensinarem, nos repreenderem, nos corrigirem, trazerem educação na justiça. Educação em justiça fala de uma vida correta diante do Senhor. Abre comigo em Filipenses 2:5, esse é o último texto que nós vamos ler. Você sabe que, se eu não me engano, é em Hebreus que fala que o Senhor corrige ao filho que ama. Amém? Filipenses 2:5 diz: tende em vós, estamos falando de identidade em Cristo. Esse é o contexto da pregação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nossa identidade, vivermos a nossa identidade em Cristo, a identidade de Cristo através de nós. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Nós não nos esvaziamos da nossa santidade e da nossa divindade como Jesus fez. Nós nos esvaziamos de coisas ruins, da nossa carnalidade, da nossa imundície, do nosso achismo. Mas nós precisamos nos esvaziar à semelhança de Cristo. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não de fofo, não de querido, não de maravilhoso, servo. Apesar de que Jesus é tudo isso que eu falei. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é querido, ele é amoroso. Mas qual é a forma que é para nós termos de Jesus?
a forma de servo. Essa é a nossa identidade. Junto com a identidade de filho a quem Deus corrige, vem a nossa identidade de servo. Filho e servo. Não reizinhos, não pessoas que dizem, não, nós não precisamos, nem vamos no culto hoje, porque afinal de contas o tema já estamos de boas. Ou o pregador chega aqui e diz, vamos abrir em João 3,16, e a pessoa diz, João 3,16 não é mais para mim, já passei dessa fase, já preciso de coisas mais substanciosas. Não, a gente precisa de João 3,16, todo dia. Antes a si mesmo se esvaziou, versículo 7, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Arrepende-te, diz Jesus, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E depois eu quero que você leia comigo, pule um tanto de texto aí, vai até o versículo 15. Ou vamos ler a partir do 14, que diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Quando nós deixamos Jesus trazer a cura do nosso diagnóstico, quando nós compramos dele ouro, quando nós compramos dele vestes brancas de justiça, quando nós compramos dele o colírio que ilumina os nossos corações, nós então nos tornamos essa geração irrepreensível, sincera, inculpável, diante do Senhor e também diante dos homens. É nesse momento que eu e você somos luz do mundo e sal da terra. Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Irmãos, se o Senhor te plantou nessa igreja, se nós lá de Blumenau já amamos essa igreja, não estando aqui no dia a dia, e se o Senhor te plantou nessa igreja, ame essa igreja. E receba a ministração que Deus tem dado através dessa igreja. Tenha os teus ouvidos abertos ao que o Senhor está falando a partir dessa plataforma. Abra o teu ouvido para ouvir o que o anjo da igreja tem ministrado à igreja, porque é para o pastor que o Senhor manda as direções da igreja. Para isso que ele levanta um pastor. Você sabe que um dia Jesus olhou para uma multidão e chorou porque era uma multidão, ele olhou para a multidão e viu ali na multidão eles como que ovelhas perdidas sem o seu pastor. Jesus não chora num lugar onde não tem mestre, onde não tem profeta, onde não tem apóstolo, apesar de que tudo isso é importantíssimo, é levantado por Deus, precisa ter na igreja, mas Jesus chora porque as pessoas não tinham pastor. Então, quando o Senhor dá uma direção para o pastor da igreja, para o anjo da igreja, é porque Ele quer que você que está aqui nessa igreja seja ministrado nesse viés, nesse assunto, nessa área. Não fecha o teu coração como foi feito lá no deserto, quando fecharam o coração, quando se rebelaram contra Moisés. Não faça isso, mas receba a ministração que você tem ouvido nessa casa, dessa plataforma. E nas semanas que estão à frente de vocês, nesse tema de nós vivermos a identidade de Cristo, ele começa nessa noite dizendo: ei, posso fazer o diagnóstico da tua vida? Pastor Marcos não pode fazer isso por você, ele é um canal de Deus para te mostrar, mas quem abre o coração para dizer: Jesus, entra, limpa, mostra, faz, tira, derruba, quebra, joga fora, somos nós. O altar do meu coração, quem tem acesso sou eu. No altar do seu coração, quem tem acesso é você. E que hoje, nessa noite, nós tenhamos coragem de dizer: Jesus, mesmo que seja um diagnóstico feio, faz o teu diagnóstico na minha vida, não na vida do outro. Não se preocupe agora com o outro.
Se preocupe agora com o teu coração e pede para Jesus: Jesus, nessas próximas semanas, nesses próximos dias, hoje mesmo, eu te dou liberdade para tu dizeres para mim qual é o diagnóstico, aonde eu preciso mudar. Ou talvez Ele tenha para te dizer aonde você está acertando, porque nas outras cartas para as outras igrejas Ele tem elogios, para essa igreja não tinha, mas para outras igrejas tinha. Então talvez você também vá ter que ouvir Jesus dizendo: olha, está muito boa essa parte, e isso não vai poder gerar em ti orgulho, e sim um agradecimento, uma gratidão a Jesus. Mas eu te peço isso agora, coloca a mão no teu coração, e aí no teu lugar, comece a orar a Jesus dizendo: Jesus, está aqui o meu coração, faz o teu diagnóstico, Jesus, mostra, põe luz, Jesus, em cada canto, em cada recôndito do meu coração, da minha vida, e naquilo que eu tenho pecado contra Ti, naquilo que eu tenho pecado contra os meus irmãos, contra o meu cônjuge, contra os meus filhos, os meus pais, nos meus relacionamentos. Joga luz, Jesus, pede aí no teu lugar, peça para Jesus jogar luz sobre o pecado que você tem cometido sobre o teu próprio corpo, e tenha coragem de dizer: Jesus, eu me arrependo. Conforme o diagnóstico for chegando da tua identidade, de quem você é hoje, mas que precisa de correção, Jesus está dizendo: ainda que eu te mostre coisas feias da tua identidade, eu te mostro para te restaurar, não para te deixar caído, não para te deixar quebrado, não para te deixar igual. Pede para Jesus jogar luz naquela palavra que você recebeu, de que você deveria assumir ministério e que você até hoje não teve coragem de fazer isso, não teve coragem de ir para o secreto com o Senhor, não teve coragem de dizer: sim, eis-me aqui, Jesus. Pede para Ele jogar luz, e ao mesmo tempo diz: Jesus, eu preciso comprar de Ti, eu preciso comprar de Ti ouro para me enriquecer, de riquezas espirituais, de conhecimento espiritual. Eu preciso comprar de Ti vestes brancas, limpas, com as quais eu preciso estar vestido no dia do grande encontro, porque se eu não tiver vestido, eu não vou a esse grande encontro. Peça para Jesus, para Ele pingar aí nos teus olhos espirituais o colírio que vem dEle, e que esse colírio te faça enxergar aonde você tem errado, onde você tem acertado, faça enxergar os caminhos que você tem andado, que você tem dito são caminhos lindos, mas que quando se joga a luz, não é um bom caminho, é caminho de morte. Deixa Jesus te mostrar. Deixa Jesus reconstruir a tua identidade de filho e a tua identidade de servo. O filho é dependente do pai, o servo é dependente do seu Senhor. Não seja independente como a igreja em Laodiceia foi. Diga para o Espírito Santo: eu te dou liberdade, fala comigo, fala ao meu coração, me corrige, me molda, me mostra, me lava, me limpa. Lave suas vestes no sangue do Cordeiro nessa noite. Senhor Deus, nós levantamos as nossas mãos diante de Ti, neste lugar, daqui da terra, Senhor, e sabemos que somos vistos aí no trono da graça, no trono do universo, e nos achegamos a Ti confiadamente, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e dizemos: Senhor, cura-nos, salva-nos, sara-nos, reconstrói, Senhor, a nossa identidade de filhos e de servos, não de pessoas independentes, não de pessoas que não se apercebem de como estão, mas de pessoas que se enxergam em Ti e que são vitoriosas em Ti. Oh Senhor, vem com essa consciência, com essa identidade de filho, identidade de servo, um filho alegre que serve ao Pai, um servo que entende que tem
espaço na casa do Pai. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a nos achegarmos a Ti e a sermos ministrados naquilo que nós precisamos. Eu te agradeço, Jesus, porque pela fé eu sei que Tu vais mover nessa igreja, nessas próximas semanas, e que Tu vais fazer, Senhor, a Tua vontade, e que Tu vais, Senhor, restaurar identidades neste lugar. Muito obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, nós não temos palavras, Senhor, para te adorar neste momento. Não temos palavras, Senhor, não temos como colocar em palavra tudo que Tu és para nós, e tudo, Senhor, que nós precisamos que Tu faças em nós, mas nós te adoramos, Senhor, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Um dia estaremos contigo, Senhor, e faremos isso da melhor maneira. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, e recebe, Senhor, a nossa permissão de vires e restaurares a nossa identidade em Ti, no nome do Teu santo servo e nosso amado Salvador, Jesus. Amém, amém, aleluia, amém.